Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer mais uma história de sucesso do povo pinhuense. Até porque essa é a proposta do nosso canal, mostrar o lado bom, a força, a luta, as vitórias da Cidade Carinho. Então hoje você vai conhecer um pouco da história da Credialto, a cooperativa de crédito do Alto São Francisco. Esse empreendimento vitorioso que nasceu há 30 anos da luta de 28 pinhuenses idealistas, brigões, que resolveram fundar um banco rural em Pinhuí. Na verdade, uma cooperativa de crédito para dar suporte ao agronegócio na região de Pinhuí. E bom, mas quem vai nos ajudar a contar essa história é o médico Nelson Soares de Melo. Ele que foi o primeiro e até hoje é o único presidente da Credialto. Dr. Nelson preside essa instituição há 30 anos, sem nunca ter reivindicado esse cargo e nunca ter feito campanha eleitoral. Em suas 7 ou 8 eleições, ele foi reconduzido sempre ao cargo pela vontade e por iniciativa dos próprios associados e por sua competência, claro. Ele está na presidência desde que a Credialto era chamada de banquinho e até de tamborete, e até hoje, quando ela é considerada uma das cooperativas mais importantes do sistema de cooperativas de crédito do Brasil, o Sicob. Portanto, é isso. E fica aí que já já nós vamos conhecer essa história. Mas agora me dá um tempinho para eu poder apresentar os parceiros que me permitem estar aqui hoje batendo esse papo com você. Bom, começando então com o timaço da Super Ótica Objetiva, a ótica da gentileza. Meus amigos Antonilza, Felipe e Cida, oferecendo sempre aquele atendimento mais atencioso e profissional da região. E os últimos lançamentos da Carmin, a grife de óculos mais cobiçada do mercado nesse momento. Ótica Objetiva ajudando você a ver a vida sempre mais bonita. Restaurantes Carola, melhor happy hour da cidade, um lugar para sua família, para um bom papo. E, além de tudo, aquele clima gostoso da Praça Tuiuti, aquela cervejinha no ponto, um vinhozinho de boa procedência, 20 sabores no cardápio de pizza e todos aqueles petiscos irresistíveis que só o mestre Gustavo e o seu time nota 10 conseguem oferecer. Portanto, é isso. Restaurantes Carola é bom demais. Bom, e está conosco também a Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e faz muito bem para o seu bolso. São 300 lojas em todo o país. E a meta é encerrar 2021 com 450 lojas. Só que a número 1 da rede está aqui em Piuí, a Farmarilha, a farmácia do preço baixo. 18 anos de liderança no mercado regional de medicamentos. Far Melhor. Dr. Nelson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar um pouco sobre a história da Credialto e a sua história dentro da história da Credialto. Credialto esse ano comemora 30 anos, então nós podemos considerar que essa entrevista que nós vamos fazer aqui não deixa de ser uma entrevista comemorativa, um início de comemoração desses 30 anos que acontecem em novembro. Mas eu queria começar perguntando o seguinte: toda vez que a gente fala na fundação da Credialto, a gente faz referência ao fechamento da Minas Caixa em Piuí.
da agência da Caixa Econômica de Minas Gerais, em Piuí. O que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, eu considero que a agência da Minas Caixa em Piuí, naquela época, era o grande instrumento do produtor rural, que financiava toda a produção rural do município. E a Minas Caixa, só para a gente situar o pessoal aqui, a Minas Caixa foi fechada pelo governo do estado em 1991, ano em que surgiu a Credialto, né? No início do ano de 1991, talvez meados, não me lembro o mês certo, mas com o fechamento da Minas Caixa, ficou um vácuo para o produtor rural muito grande, né? Até no passado, Piuí dependia do Banco do Brasil de formiga, de bambuí. Os produtores rurais dessa região toda nossa aqui tinham que ir a essas cidades vizinhas atrás de recurso financeiro para plantar, para fazer investimento nas suas propriedades. Depois que veio a Minas Caixa, ela supriu essa necessidade e atendia muito bem aos produtores rurais. Com a ausência da Minas Caixa, realmente o produtor ficou muito desamparado na época, né? Tinha pouco acesso a financiamentos, era muito difícil, e tivemos a ideia, então, de fundar a cooperativa, uma vez que cooperativas já existiam no Brasil desde 1902, e elas estavam em expansão, né, pelo país afora. Começou no Rio Grande do Sul, e nessa época nós tivemos a coragem de convidar algumas pessoas da área rural e demos início às primeiras reuniões. E com o fechamento, o impacto foi muito grande na economia da cidade, não é isso? Sim, foi muito grande, e eu acho que essa época foi realmente um momento que a cafeicultura estava, né, em expansão, veio a substituir o abacaxi, que a gente produzia naquela época, era abacaxi, antes de 1990, e com a cafeicultura houve muita demanda de recursos, porque é uma lavoura cara de você plantar, cultivar ela até ela começar a produzir, é uma lavoura que fica cara. Não é uma lavoura que você planta agora para colher daqui 3, 4 meses. Você tem que esperar 3 anos para começar a ter retorno. Então, é um investimento assim, de longo prazo. E naquela época, a Minas Caixa, na pessoa do Haroldo Carneiro, que era o gerente, né, ele realmente fazia um papel extraordinário. O financiamento das lavouras de café aqui passava, sei lá, 80% pela Minas Caixa. Sim, né? eu acredito que o grande movimento era com a Minas Caixa, né? O Banco do Brasil tinha alguma participação, mas na época ainda era pequena. Então, uma mudança que houve na economia de Piuí provocou todo um desarranjo na nossa economia, né? E aí nasceu a Credialto. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse ato de arrojo do ruralismo piuiense em fundar praticamente um banco, né? Um banco que substituísse a Credialto. Ô, Luciano, que substituísse a Minas Caixa, né? Eu gostaria de lembrar uma citação de um piuiense que gostava muito da cidade e ajudava muito aqui, era o Rafael Tumé. O Rafael Tumé falava assim: aqui em Piuí tem 100 homens que constroem qualquer coisa que precisar. Basta procurar eles que nós vamos conseguir, né? E não deu nada diferente, né? Foi para construir o sindicato rural, foi para fazer tantas outras coisas em Piuí. Sempre tinha 100 pessoas, a maioria deles da área rural, que sempre doava um bezerro, doava qualquer coisa para poder conseguir. Aquela turma que chega junto. Você acha que ainda tem esse grupo aqui? Olha, não com aquele amor, aquela intensidade, né, do Rafael Tumé e da turma dele naquela época, mas ainda assim, eu acho que o piuiense é muito solidário e confia, né, que as pessoas têm boa intenção. E não foi diferente conosco, né? Nós começamos aí com 28 associados, né? Até o número não foi maior, porque era mais apropriado começar com um número pequeno para dar entrada no Banco Central, que senão era um documento complexo, que se precisasse de 100 assinaturas, 200 assinaturas, era muito mais difícil da gente estar catalogando isso tudo para depois levar para registrar no Banco Central. Então, pegamos 28, o mínimo necessário era 20, pegamos 8 a mais, levamos e registramos, daí para frente
começamos a admitir outros associados e logo já estávamos com 200, 300 e foi aumentando até atingir. Agora, esse ano, provavelmente, a gente fecha com 12 mil associados, né? Pois é, doutor Nelson, agora um fato que aguça a curiosidade da gente é o seguinte: 28 fundadores da Credialto, né? O grupo era de 28 fundadores. E você era um médico que era um médico oftalmologista que estava vivendo a sua vida profissionalmente, já com algumas experiências na vida comunitária, algumas experiências de trabalhos comunitários, e, no entanto, entrou nesse grupo de lideranças, surgiu nesse grupo, foi escolhido como presidente há 30 anos atrás e continua presidente até hoje. O senhor é o único presidente que a Credialto teve nesse período de 30 anos. Da onde surgiu essa vocação para essa administração cooperativista? Não era da sua área, era? Luciano, eu me associei a uma cooperativa pela primeira vez na minha vida em 1973. Então, eu já tinha algum conhecimento sobre cooperativismo, né? E eu ainda sou sócio dessa cooperativa até hoje. É uma cooperativa de livros. Uma cooperativa que foi criada para que os estudantes de medicina conseguissem comprar livros mais baratos. E essa cooperativa ainda existe até hoje em Belo Horizonte. Eu ainda sou associado a ela. E depois que eu vim para Piauí, comprei uma propriedade rural e me associei ao sindicato. O Sindicato Rural de Piauí acabou que, em um determinado momento, acabei indo participar da diretoria como tesoureiro. Fiquei como tesoureiro durante o mandato do Neném Carvalho por 3 anos. Foi uma época de ouro do sindicato. A época que o sindicato desenvolveu muito, construiu aquela sede ali na Praça Avelino de Queiroz, construiu o tatersal de leilões, construiu barracas no parque, asfaltamento. Foi muita melhoria que o sindicato teve durante aqueles 3 anos. E eu administrava a tesouraria do sindicato. Então, no dia que fizemos a primeira reunião e definimos que iria fundar a Credialto, todo mundo me indicou: não, você já é o tesoureiro do sindicato, você já está acostumado a administrar esse dinheiro lá, e era como se fosse uma caixa registradora que eu fosse administrar. Ninguém imaginava que seria um banco, né? Que hoje está aí administrando 400 milhões de reais. Nós podemos dizer que sem o sindicato, o movimento de fundação da Credialto teria demorado um pouco mais? Olha, eu nem sei se seria só demora, talvez tivesse sido inviável. Foi fundamental o apoio do Sindicato Rural e da Cooperativa Agropecuária de Piauí. Na época, quem era o presidente era o Edson Vilela, né? O primeiro computador que a Credialto teve foi doado pelo sindicato, a primeira impressora, que era muito caro esse tipo de equipamento naquela época. Que está lá no museu? Está lá no museu. E essas impressoras e esse computador, na época, custou $4 mil. Era bastante dinheiro, né? Então, pois é, $4 mil. Tava... O dólar era 1.060. Como é? O dólar era 5.032 hoje, acho. 5.032. Mais de 20 mil reais para você comprar um computador ou uma impressora. Hoje você vê que é muito mais barato. Mas, continuando, a gente acabou sendo um nome bem aceito por todos, uma vez que a gente estava administrando o dinheiro do sindicato e todo mundo viu a lisura, a transparência que era, e confiaram que a minha pessoa seria apropriada naquele momento, né? Eu não imaginava nunca que fosse ficar todo esse tempo, mas as coisas foram acontecendo, a gente foi se capacitando também, fiz muitos cursos nessa área. Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí você migrou do sindicalismo para o cooperativismo, né? E permaneceu depois por 30 anos. Em todas as eleições que a Credialto teve para a presidência depois dessa época, o seu nome foi lembrado e foi sufragado pelo eleitorado da Credialto, né? A que você atribui isso?
Olha, eu acredito numa coisa, sabe? Hoje a gente já tem nome para isso que eu vou dizer aqui. Chama accountability. É uma palavra inglesa que tem um significado moral, né, e comportamental muito amplo. Isso a gente tem praticado na Credialto desde que a gente começou aqui. Significa que tem valor. Tem valor, tem ética, tem transparência, prestação de conta também, de forma transparente, né? E bagagem, né, então, doutor Nelson? Toda a vida a gente teve essa preocupação. Nunca teve nada escondido aqui, tudo sempre muito às claras. Isso gera confiança, né? Você, quando não tem transparência, não tem confiança. Pois é, você falou de uma coisa aí que você foi se qualificando também ao longo dos anos. Exatamente. Primeiro foi conhecer mais sobre o cooperativismo. À medida que a gente ia se capacitando na área do cooperativismo, surgiu outras ideias, que foi a fundação da Cooperlat, né, que é a cooperativa de leite, a cooperativa de ensino, que foi o Perfil. E isso veio mesmo da prática e do conhecimento que a gente foi adquirindo durante o tempo que a gente estava aqui na Credialto. E logo em seguida, a cooperativa de crédito começou a crescer. Ela deixou de ter uma caixa registradora para ter um cofre grande, né? Então, a gente precisou de entender um pouco mais do sistema financeiro nacional. Aí sim, a gente já foi fazer um curso de pós-graduação em agente de desenvolvimento cooperativo, cursos aí, né, no próprio Banco Central, na OCENG, da OCB, de diversas entidades, né, SEBRAE. Foram todas entidades que colaboraram muito com a capacitação de todos em Minas Gerais, que naquela época abriram cooperativas em diversas cidades, né? Nós chegamos a ter quase 250 cooperativas em Minas Gerais. O doutor Nelson, nós podemos dizer que essa primeira fase, a primeira fase de funcionamento, de atividade da Credialto, foi a fase do banquinho, a fase do tamborete, da falta de credibilidade. Vocês passaram por essa fase, por esse teste diante da opinião pública? Quando a gente lembra do início, a gente fica pensando, gente, se fosse para começar hoje, nós não teríamos coragem. Com a inflação, né, daquele tamanho. 1.400%. Sem nenhuma credibilidade ainda, porque nós nem existíamos. À medida que abriu as portas, né, graças à ajuda desses 28, graças à ajuda do Zé Martins, que na época era gerente do Banco do Brasil, nos apoiou. Como é que foi feito o primeiro capital da cooperativa? Foi esses 28. Cada um deu uma contribuição de quanto? Cada um contribuiu aí com um salário mínimo, uma coisa dessa natureza. Na época era e foi pouco. O que era alavancou. Cruzeiro, né? Na época o dinheiro era cruzeiro, né? Então Cruzeiro. Um salário mínimo cada um. Cruzeiro. Abriu a cooperativa. Apareceu uma pessoa corajosa que foi o primeiro depositante, foi o Alaor Carvalho, chegou, né? Tinha vendido um gado aí, chegou, eu vou depositar o dinheiro aqui. E depositou o dinheiro lá de umas 20 vacas, na época era muito dinheiro. E parece que aquilo realmente era o pontapé inicial que precisava. Daí a pouco todo mundo já começou a trazer os seus negócios para a cooperativa e foi desenvolvendo e chegamos hoje numa instituição que tem todos os produtos que os bancos têm, né, a preços muito mais baixos e ainda distribui os lucros no final do ano com o associado. Exatamente. Doutor Nelson, e aí veio um momento em que a Credialto começou a virar o jogo, começou a dar uma reviravolta em termos de crescimento. Começou a se acentuar o crescimento da Credialto. Qual foi o motor desse crescimento? A que o senhor atribui isso? Ela já tinha projetado uma imagem de credibilidade, já? Seria isso? Bom, muito bem, aguenta a mão aí que já a gente segue contando essa bela página da história piauiense. Porque agora eu tenho que agradecer aos parceiros comerciais que me permitem estar aqui levando esse papo histórico com você. Bom, e eu já começo agradecendo o suporte da ACE Piauí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federaminas. ACE Piauí,
sob a presidência da empresária Cláudia Faria, trabalhando sempre, muito e todo dia em defesa dos interesses do comércio piauiense. A Oficina das Tintas, a rede de lojas que está pintando o Brasil e acaba de chegar a marca das 32 lojas. São 2 em Piauí, são mais 25 em Minas Gerais, mais 5 em outros estados e agora pintando também na cidade de Cáceres, 95 mil habitantes lá no Mato Grosso. E também na cidade de Pontes de Lacerda, 46 mil habitantes também do estado do Mato Grosso. Tiago Sansoni não brinca em serviço. Oficina das Tintas vai pintando o Brasil de norte a sul. E fechamos o nosso giro com a nossa AP Agrícola, uma das marcas mais respeitadas do agronegócio regional. São 32 anos ajudando o produtor a obter mais qualidade e mais lucro na lavoura, melhorando a produtividade agrícola em 42 municípios do Centro-Oeste e Sul de Minas. AP Agrícola, uma força estruturante do agronegócio mineiro. Doutor Nelson, e aí veio o momento em que a Credialto começou a virar o jogo, começou a dar uma reviravolta em termos de crescimento, começou a se acentuar o crescimento da Credialto. Qual foi o motor desse crescimento? A que o senhor atribui isso? Ela já tinha projetado uma imagem de credibilidade já? Seria isso? Tivemos aí alguns momentos que a gente considera críticos, né? Primeiro foi o inicial, com aquela inflação elevada, nós não saberíamos assim dizer, com pouco capital, como é que a gente iria conseguir. Mas na época a gente levou a coisa devagarzinho, os conselheiros não tinham salário nenhum, não recebia nada, era tudo voluntário mesmo. Durante 12 anos a gente foi voluntário aqui na cooperativa. E os empregados, os 4 primeiros funcionários que nós contratamos, 2 deles ainda estão conosco até hoje, que é o Souza, o Zé de Souza e o Quitica, né? O Emerson Quitica. Eles começaram com um salário também quase que fictício, né? Era só para ajudar mesmo. Logo, logo a cooperativa tomou corpo. Em 3 meses a gente já conseguiu melhorar o salário deles. E quando chegou no final do ano, a gente já fechou com um capitalzinho razoável. E isso continuou durante todos os anos. Mas o que eu considero mesmo, respondendo a sua pergunta, assim, que foi o ponto de virada, foi o momento em que a cooperativa mostrou para o piauiense, para o seu associado na região, que nós estávamos aqui para ajudá-lo e não para explorá-lo, né? E que momento foi esse? Foi no momento que a Covid-19 chegou e os bancos todos fecharam as carteiras de crédito e não emprestavam dinheiro para ninguém. E nós não, muito pelo contrário. Nós tínhamos muito dinheiro em caixa e nós emprestamos muito dinheiro. As pessoas, às vezes, com o seu fluxo de caixa interrompido por conta da Covid. Isso trouxe realmente, em 2020 e 2021, os 2 melhores anos da Credialto nessa toda a sua história. Na verdade, a Credialto é uma vitória da comunidade, né, doutor Nelson? Talvez, não diria que é desses 100 homens, mas começou talvez com os 28 lá, e mais esses 100, depois mais 100, mais 100, e hoje já chegou em 5 mil e tantos, 8 mil e tantos associados, né? 12 mil associados. É realmente uma vitória da comunidade, né? Que vocês assinaram lá no início. Agora, a Credialto acelerou muitos empreendimentos em Piauí. O que o senhor lembra, assim, que a Credialto ajudou a alavancar em termos da economia de Piauí? Não fosse a Credialto, não existia Instituto Perfil de Educação, não existia Cooperlat. Então, o produtor de leite em Piauí naquela época só tinha um comprador que punha o preço que ele queria, que era a Nestlé. A Nestlé comprava o leite do produtor pelo preço que ela queria. Era o único comprador, você não tinha opção.
vender para outro. Nós não tínhamos essa indústria de queijo que tem hoje no município. Com o advento da Coperlat, valorizou o preço do leite. E a Nestlé não gosta de leite com preço caro, então ela fechou e foi embora. E o produtor começou a vender para outras empresas, outros compradores, né? E com isso entusiasmaram a melhorar a qualidade do plantel. Nós proporcionamos aos produtores, há muitos anos atrás, um curso de capacitação rural, que era oferecido pelo SEBRAE, um outro curso chamado Educampo Leite, que veio trazer também muitas melhorias na área de aperfeiçoamento do plantel, de asseio, de melhoria da qualidade do produto e, principalmente, da qualidade da vaca. Então, dessa época que nós iniciamos, a média de litros de leite por vaca nos melhores produtores da região era 7 litros. Hoje, essa média deve estar em 20 para cima, né? Pois é, então o senhor diria que a Credialto ajudou a alavancar alguns setores vitais da economia de Piuí, né? A gente tem feito todos os anos o trabalho junto ao comércio, né, também para melhoria das lojas, da aparência das lojas, das suas vitrines, né, da capacitação do atendimento. E a gente tem feito muito trabalho em parceria, principalmente com o SEBRAE, que nos apoia muito, né? A gente é grande parceiro aí do SEBRAE na região. E a gente ainda pensa que tem muito por fazer, né? Essa questão evolui muito, muito rápido. E as inovações surgem a todo instante. Então, eu acho que uma das coisas que tem proporcionado muito o crescimento da Credialto é que a gente inova todos os dias aqui na cooperativa. Todos os dias a gente tem ideias novas. Doutor Nelson, relembra aí para mim algumas datas importantes, alguns momentos importantes da Credialto, além da fundação, né, que tem 30 anos. Olha, momentos importantes da Credialto são vários, né? Nós podemos dizer o seguinte: no momento que a gente transformou a cooperativa para livre admissão, permitindo que todas as pessoas pudessem se associar, e não só os produtores rurais, isso foi realmente um presente para todos da cidade, né? Muitas pessoas tinham vontade de associar, mas a cooperativa ainda não era permitida pelo Banco Central de associar comerciantes, pessoas físicas que não tivessem nada a ver com o ruralista, né? A partir desse momento foi uma alavanca extraordinária para o crescimento da cooperativa, né? Um outro momento, eu acho que muito importante também, foi quando a gente passou a fazer parte do Sicob. Isso proporcionou ao associado a possibilidade de depositar dinheiro em qualquer lugar do país onde tem um Sicob, a sacar dinheiro em qualquer lugar do país. Muito mais segurança financeira também. E né? mais segurança, claro. Você viaja, hoje com o cartão de crédito de Sicob, você viaja o mundo inteiro. Você, né, tem tranquilidade de ter um cartão Sicob e ele te atender na sua plenitude. Não precisa de você ter mais um cartão de um banco, outro cartão de outro, né? Basta o cartão do Sicob, ele é aceito no mundo inteiro. Todos os países aceitam. E assim foi com a cooperativa. À medida que a gente foi associado ao Sicob, nós passamos a oferecer diversas oportunidades que o sujeito só tinha nos bancos, né? Bom, e entre as datas felizes da Credialto, nós vamos ter agora, talvez daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, que vai ser a inauguração da nova sede, né, doutor Nelson? Que vai ser uma data fundamental, marcante, nesses 30 anos. Eu acredito que vai fechar os 30 anos, os 30 primeiros anos da Credialto, porque nessa toada que vai, a Credialto ainda vai alguns bons anos ainda de sucesso e desenvolvimento, né? Mas esse ano, esse 30º ano vai ser marcado por uma grande obra, uma obra até comemorativa, né? A data, né, que a gente espera que seja nos próximos 3, 4 meses, está inaugurando a nossa nova sede, né, realmente vai ser marcante, né? 30 anos crescendo todos os anos e agora num ritmo ainda maior, né? A gente acho que chegou num ponto agora que realmente tudo indica que vamos ser a principal instituição financeira da cidade dentro de pouco tempo, né?
com 12 mil associados, você vê que é um número significativo da população já está aqui dentro. E a gente está crescendo, no mínimo 1.000 novos associados a cada ano, né? E tem espaço para a gente chegar a 20, 25 mil associados. Tem espaço para isso. E acredito que ao chegar lá, você imagina, a Minas Caixa naquela época, que era tão importante para o município, tinha 5 mil contas correntes. 5 mil. Nós já temos 12 mil. Então, imagina... Eles tinham 12 mil cadernetas de poupança. Hoje, né? a hora que a gente dobrar esse número de associados, a gente vai, sem dúvida nenhuma, ser a maior instituição financeira da cidade e da região. Né? Assim seja, doutor Nelson. Agora, me fala um pouquinho dos números da Credialta atual. O senhor já falou aí, 12 mil associados. A gente deve atingir agora 12 mil associados esse ano. Nós já estamos aí com uma carteira de empréstimo de 235 milhões aproximadamente. Um ativo aí de... Carteira de empréstimo significa o quê? Dinheiro que a Credialta tem emprestado está emprestado para esses 12 mil associados. Com os associados. Então, você pensa bem nesse volume de dinheiro. 235 milhões de reais. Se eu tirar esse dinheiro hoje da Praça de Piuí, que estrago que não faz no desenvolvimento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quais são os projetos para o futuro da Credialta? Futuro imediato, a inauguração da nova sede, né? Na nova sede, nós vamos ter uma agência boa, né? Uma agência grande, muito maior do que essa aqui, e essa agência vai dar muito mais conforto ao associado. Com certeza, eles serão muito melhores atendidos lá, com muito mais conforto. Além de ter estacionamento próprio, chegar e estacionar o carro dentro do estacionamento, não precisa pôr na rua, né? Hoje, estacionar na rua está difícil. Nós vamos ter um auditório para umas 300 pessoas lá. Vamos ter também sala de aula, vamos ter um museu muito mais amplo do que o que está aqui, com mais facilidade de acesso do que esse que nós tínhamos aqui. Então vamos transferir o museu para lá, já um pouco mais ampliado. Nós já temos, depois de 2012, que foi criado esse museu aqui, nós já temos mais 9 anos de história que a gente pretende contar, né? E tem uma novidade que a gente já quase que pode adiantar, essa novidade, Luciano. Vamos lá. Nós vamos prestar uma homenagem a cidadãos piauienses que fizeram a diferença no desenvolvimento da cidade. São pessoas que viveram, às vezes, há 100 anos atrás, ou até mais que isso. São pessoas que viveram, eu diria para você, do início do século XX para cá, né? Estamos preparando um livro biográfico sobre a história dessas pessoas, para que as pessoas fiquem sabendo. Eu acho muito importante que isso não seja esquecido, né? Hoje, se você perguntar aqui a um jovem em Piauí, quem fundou o São Vicente de Paula? Não tem a menor ideia, né? A história dessa pessoa, por que ele fez isso. Então, a gente vai contar tudo isso, né? A primeira escola de Piauí, como é que foi, as dificuldades que era montar uma escola numa cidade onde não tinha nenhuma coisa. Essas oportunidades foram dadas por algumas pessoas, e essas pessoas a gente saiu procurando elas, estamos estudando isso já há uns 2 anos, e agora estamos com uma lista bem ampla já de pessoas que vão receber o seu nome numa calçada que a gente vai chamar de Calçada da Cooperação. Essas pessoas serão homenageadas, né, lá na porta da Credialta. Né, o nome deles vão estar dentro do museu, né, a biografia vai estar num painel, no computador lá dentro do museu, para você estudar a biografia de cada um deles, e os nomes deles vão estar todos inseridos num piso ali na entrada da Credialta. Muito bem. Doutor Nelson, para a gente encerrar agora, quero te perguntar 2 coisas. Quando é a próxima eleição da Credialta? Próxima eleição para a presidência da Credialta? A próxima eleição será em 2023. 2023. O senhor está preparado para uma nova administração da... Luciano, eu diria para você que preparado eu estou muito mais do que eu estava antes. A gente vem se preparando a cada... Muito mais do que há 30 anos atrás. Né, as experiências nos ensinam muito. Mas eu pretendo, né,
já está passando psicologicamente. essa bola. Eu pretendo passar a bola para um mais jovem aí que dê continuidade mais 30 anos, quem sabe, né? Vamos aguardar, né? Eu acho difícil, para te falar a verdade, eu acho difícil, né? Não, tem gente muito boa aí agora. Não, deve ter, claro, mas eu digo com essa bagagem que você conseguiu acumular ao longo de 30 anos, né? Isso é insubstituível, né? Não tem dúvida. Mas então, doutor Nelson, era isso que eu queria conversar com você hoje. Eu espero que essa seja a nossa primeira entrevista desse final de 30 anos, né? E que outras venham por aí, para a gente ir registrando também um pouco da história da Credialto, da sua história, da história dessa instituição tão importante para Piauí, que às vezes as pessoas não percebem que a importância dela vai além de ser um banco. Ela não é simplesmente um banco. Um banco tem uma importância econômica. A Credialto tem uma importância histórica, tem uma importância social, né? Tem uma importância na formação do espírito de Piauí, do espírito de pioneirismo, né? Esse ato de ousadia desse grupo de 28 piauienses que fundaram essa instituição magnífica. Então, palavra sua para encerrar. Obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco da história e em breve vocês vão, todos que estão nos assistindo, vai receber o convite para a inauguração da nossa nova sede. Então vai ser uma coisa rápida agora, né? A gente estava terminando muita coisa por dentro e ficou por fora, parecendo que está meio parado. Não está parado, não. Está numa velocidade muito boa. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Muito bem, então é isso. Se você curtiu o nosso vídeo, faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal da Web TV Piauí no YouTube e continue conectado com a Cidade Carinho. Web TV Piauí é um veículo de mídia focado nas boas coisas, nas lutas, nas conquistas, nas vitórias, principalmente nas vitórias e nos personagens marcantes e fundamentais da vida piauiense. Um grande abraço e até a próxima.